Sejam muito bem-vindos à Igreja Memorial Batista. Antes de iniciarmos mais um culto de adoração a Deus, pedimos a sua atenção para os seguintes avisos. As atividades da igreja, sem reuniões presenciais, estão sendo coordenadas por uma comissão formada com representantes dos seguintes órgãos: Conselho Pastoral, Diretoria da Igreja, Conselho Diaconal, Assessoria Jurídica, Ministério de Informação, Serviço de Saúde e Gerência Administrativa. Essa comissão tem analisado as determinações e orientações das autoridades de nosso país, definindo ações a serem adotadas. A comissão se reúne por videoconferência e os informes e decisões são enviados à membresia através das mídias sociais da Igreja. Continue participando do Projeto Cavalcante por meio de sua oração, do apadrinhamento de crianças e de oferta específica para concluirmos a construção do templo. Para tanto, ligue para o Ministério de Missões. Nesta semana, foram realizadas as escavações para a colocação dos blocos, tubulões e cintas, sendo concluída a primeira etapa. Maio é o mês da família. Acompanhe as atividades semanais que o MECFAM programou para esse mês no site da igreja www.imbb.org.br/famílias. Assista os vídeos a seguir. Olá, irmãos! Como foi anunciado na semana passada, o Ministério com Famílias preparou para o mês de maio uma série de atividades. Na semana que vem, nós teremos o congresso, que ocorrerá nos dias 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo. Nos dias 15 e 16, nós contaremos com a participação do pastor Vitor Valente, da Primeira Igreja Batista de Copacabana. E no domingo, contaremos com a participação do pastor Davi Pereira, encerrando o congresso. E já que estamos no mês da família, sugiro reunir todos numa sala, no cantinho gostoso da casa, preparar um lanche especial, uma pipoca, um cachorro quente e brincar. Hoje eu sugiro o jogo da mímica, onde se reúnem todos da família, se coloquem em grupos, onde cada grupo tem que adivinhar a mímica do outro. Vamos transformar esse período de quarentena, de isolamento, em crescimento. Esse período já tem sido transformador e muito interessante para as nossas famílias. Eu creio que todos nós temos aprendido bastante nesse período. Então, como está escrito lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o nosso desejo é que este período realmente venha nos abençoar e nos fazer crescer como igreja e como famílias. Que Deus nos abençoe. Amém. Queremos, como família, convidar vocês da Grande Família Memorial a participar ativamente das atividades propostas pelo Ministério com Famílias para esta semana, especialmente da campanha de oração pelas famílias promovida pela Convenção Batista Brasileira. Você pode receber um informe com motivo de oração específico, um pequeno texto em áudio, que é uma meditação, para poder partilhar com outra família da igreja. Como você pode fazer isso? Você pode usar, por exemplo, a agenda da igreja e contactar uma família da qual você pode não ser tão próximo, telefonando para ela, abençoando-a com uma oração. E se comprometer também a repassar isto, fortalecendo essa rede. Quando você receber um telefonema, você também vai dar um telefonema, vai fazer um telefonema para uma outra família. Assim, no ano da perseverança da igreja, nós seremos fortalecidos. Famílias perseverantes no poder de Deus. Agradecemos pela sua atenção. Que Deus abençoe você, sua família e o culto que se inicia agora. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, neste domingo, mais um domingo aqui neste local de culto em que a Igreja do Senhor pode acompanhar online. O meu bom dia especial hoje também vai para as nossas queridas mamães. Recebam o nosso carinho, nosso apreço,
toda a nossa gratidão ao Senhor por estas mulheres valorosas, mulheres de Deus que sustentam os lares e que a bênção do Senhor possa estar não apenas em sua vida hoje, mamãe, mas todos os dias. Agora cedo eu liguei para minha mãe desejando um feliz Dia das Mães e ela me disse assim: meu filho, o Dia das Mães é todo dia. Graças a Deus por esta reflexão que nós fazemos a respeito da importância que estas mulheres, que estas mães, independente da idade, independente do credo, independente da condição social, elas exercem em suas famílias. Que neste dia haja uma reflexão, principalmente daqueles que congregam nesta igreja, a respeito destas mães. Que Deus possa abençoar você na sua casa, com toda a sua família, neste culto que se inicia agora na presença do Senhor. Graça e paz, irmãos, façamos juntos a leitura, profeta Isaías, capítulo 61, versos de 10 a 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Nós vamos entoar aqui na casa do Senhor, você aí onde você estiver, hino 318 do HCC, que a alegria é crer em Cristo. Cantemos. Observar os seus ensinos nas promessas
Igreja Memorial quer homenagear as nossas mães e neste momento nós temos algumas participações especiais. Você pode estar nos acompanhando e louvamos a Deus também por aqueles que homenageiam as nossas queridas mamães. E não tem inveja, é paciente, não é ciumento. Amor que não tem orgulho, não tem vaidade, irritação. Amor que não guarda mágoa, que não maltrata, que é pura bondade. Amor que nunca desiste, tudo suporta, tudo crê. Quero amor tão grande assim. Deus amou primeiro a mim. Posso então também amar como Ele na cruz pôde demonstrar. Quero amor tão grande assim. Deus amou primeiro a mim. Posso então também amar como Ele na cruz pôde demonstrar. Amor que não tem inveja, é paciente, não é ciumento.
força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que vem ao Senhor será elogiada. Provérbios 31, 25, 30. Mães da Igreja Memorial, recebam esse elogio com grande amor e carinho. Feliz Dia das Mães. Amém. Nossas crianças, nossos adolescentes, nesta homenagem que representa toda a Igreja Memorial, a você, mamãe, membro desta igreja, e também você, mamãe, que não é membro, mas também que acompanha este culto, todas as manhãs, à noite. Nós temos uma quantidade de mamães que participam conosco, e nossa gratidão a Deus também por sua vida. Você que não tem igreja, também sinta-se abraçada pela nossa igreja. Você que talvez esteja desviada, você, mamãe, passando por lutas e dificuldades, você que talvez não esteja tendo um pastoreio neste tempo, receba o nosso carinho, o nosso abraço caloroso, receba também as nossas homenagens a você, que tanto luta e tanto acredita na família criada pelo Senhor. Gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento de oração. Eu quero orar especificamente pelas nossas mães. Você que está em sua casa agora, feche os seus olhos. Você que está se distraindo com alguma outra coisa. E gostaria também de pedir que você pudesse orar pela sua mãe. A sua mãe que está longe, a sua mãe que está perto, a sua mãe que talvez esteja trabalhando neste momento, a sua mãe que talvez esteja viajando, ou talvez a sua mãe doente no hospital, ou talvez até a sua mãe já tenha partido para estar com o Senhor. Agradeça a Deus, que seja um momento também de gratidão por aquela que investiu, se doou, se entregou por nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por este precioso dom que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos, ó Deus, pela dádiva maravilhosa da maternidade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor levantou pessoas e levanta pessoas com um coração, ó Deus, imenso, encharcado de amor, de graça e de paciência. Muito obrigado porque o Senhor usa, Pai, estas vidas para poder nos alcançar, nos instruir, nos trazer direcionamento em nossa vida. Pai, o que seria de nós se não fossem as nossas mamães? O que seria das famílias, ó Deus, se não houvesse a participação ativa, precisa e sábia dessas mulheres, principalmente estas mulheres que temem ao Senhor, conforme nós ouvimos aqui nesta mensagem das crianças. Por isto, ó Deus, a nossa gratidão. Gratidão por aquelas que estão vivas conosco, ou que estão longe, Senhor, ou também aquelas que já partiram para estar contigo. A nossa gratidão pelo exemplo, pelo testemunho, pela entrega incondicional destas mulheres, ó Deus, que em muitas ocasiões, que em muitas circunstâncias, ó Deus, perdem para que os seus filhos possam ganhar. Nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor, te louvar por estas vidas maravilhosas, que a tua bênção esteja sobre elas, aquelas que nos acompanham, aquelas que ainda irão nos acompanhar em algum momento deste culto, assistindo, ó Deus, esta transmissão. Aquelas que estão longe, Senhor, em algum local deste Brasil, deste mundo, que talvez sozinha no seu quarto, na sua sala, esteja, Deus, necessitando de um abraço, que o Senhor possa neste momento, como Pai, abraçar estas vidas especiais. Pai, muito obrigado. Nós temos que agradecer ao Senhor, temos que exaltar ao Senhor acima de tudo, Senhor, porque o Senhor é misericordioso para conosco, gracioso, cuidadoso para com aqueles que confiam no Senhor. Muito obrigado, nós assim entregamos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. Por onde eu mirei do teu Espírito e para onde fugirei da tua face.
Se disser que as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como dia, e se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, Tu criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. E se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Estarei nos braços de Deus. Tempo de adoração ao Senhor, dedicando nossos dízimos e ofertas. Amados irmãos, mesmo distante do templo, nós temos esse firme compromisso com o Senhor, manutenção da obra do Senhor, ofertas para diversas atividades, principalmente as nossas obras no Riacho Fundo 2, em Cavalcante. Os irmãos puderam ver o vídeo, como as obras estão avançando mesmo nesse tempo de contingência. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo. Chama o irmão Diácono Tito. Louvamos-te, Senhor bendito, Senhor maravilhoso, Pai bondoso, pelo teu cuidado, porque tu nos criaste de modo maravilhoso, porque tu nos conheces. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te louvamos. E uma forma, Senhor, de te louvar é entregar a ti, Senhor, tudo aquilo que somos, toda a nossa vida, como também os nossos bens. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua igreja te louva. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua igreja te ama. E o nosso amor por ti, Senhor, é maior do que qualquer crise, qualquer pandemia. E em amor, Senhor, nós te servimos, nós te adoramos. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida das mães. Eu te agradeço, Senhor, pela minha mãe, que me ensinou, Senhor, a te temer, a te servir, a te amar.
Eu te agradeço, Senhor, por todas as mães da Igreja Memorial e todas as mães espalhadas, Senhor, na face da terra. Nós te louvamos, Senhor, por cada uma delas e te pedimos, Senhor, que tua Igreja, em qualquer momento, em qualquer situação, nunca deixe de te servir e de te amar. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos passando por um momento de isolamento social, mas o isolamento espiritual não faz parte dos planos de Deus. O Senhor nos conduz até aqui. Acabamos de cantar que onde quer que nós estejamos, o Senhor estará conosco, no mais profundo do mar, no mais alto céu. E é nessa crença, é nessa certeza e nessa alegria que nós vamos cantar agora que Deus vai cuidar de mim, de você, da igreja dele que está espalhada pela face da terra. Deus vai cuidar de nós. Amém. Vamos cantar. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tem nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dará direção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Os seus tesouros tirará, Deus cuidará de ti. Com bênçãos mil te cobrirá, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, tudo Ele vê, tudo provê. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Momento de oração. Você que está em casa, que quer colocar algo diante do Senhor nesta manhã, não tenho pedido aqui, coloque sua mão no seu peito, no coração, para que simbolize que você está colocando diante do Senhor agora o seu pedido de oração. Você completa mais um ano de vida, mais um ano de matrimônio. Vou orar também mais uma vez para as nossas mamães tão queridas. Lembrar de orar, irmãos, pelos nossos enfermos. Não esqueçam, nesse tempo de isolamento, tem famílias bem mais isoladas, sofrendo ali a dor de um ente querido, enfrentando uma dura enfermidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, porque mais uma vez a tua igreja se reúne, ó Pai, em todo o país, Senhor Deus. Louva o teu santo nome, glorifica o nome do Senhor. Apresenta diante do Senhor os seus motivos de gratidão, como aqueles que completam mais um ano de vida, Senhor Deus, louvam ao Senhor, mais um ano em família, Senhor Deus. Ó Pai, como nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus.
o pão que não tem faltado, ó Pai, o ar que respiramos. E por ser tão simples, esquecemos tanto de agradecer também por isso. Pelo sol que nos aquece, pela chuva, Senhor Deus, que rega a terra. Ó Pai, como nós somos gratos ao Senhor por termos mães, Senhor Deus. Estes seres maravilhosos, Senhor Deus, que o Senhor colocou aqui na terra para cuidar de nós como o Senhor cuida de nós. Abençoa as mães da nossa igreja, Senhor Deus, cada uma delas, as mais jovens, as mais vividas, Senhor Deus, as mais experientes, Senhor Deus, aquelas já anciãs também, ó Pai. Ó Senhor Deus, como somos gratos, Senhor Deus, por estas vidas preciosas. Obrigado, Senhor Deus, porque mais uma vez o Teu povo, Senhor Deus, se reúne também para proclamar o Teu Evangelho, ó Pai. Tua palavra será pregada, Senhor Deus, e os Teus filhos em todo lugar, Senhor Deus, querem multiplicar esta palavra, Senhor Deus, querem compartilhar esta palavra, e usa a Tua igreja, Senhor Deus, para nesse tempo de tanta confusão como temos dito aqui, seja usada somente para o bem, ó Pai. Escreva somente aquilo que venha a abençoar. Convoque outras pessoas somente para aquilo que venha glorificar o Teu santo nome, produzir justiça do Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, nesse tempo, ó Pai, de contingência, para que não perca de vista o seu foco, para que não perca, Senhor Deus, o caminho que o Senhor direcionou à Tua igreja, para que não perca de vista, Senhor Deus, a missão gloriosa que os Teus filhos têm como igreja, Senhor Deus, missão essa que não foi dada nem aos anjos, proclamar o Teu Evangelho, ó Pai. Ó Senhor, nós colocamos diante do Senhor agora os Teus filhos que estão adoentados, enfermos, Senhor Deus, aguardando o procedimento cirúrgico, ó Pai, ou realizando nesta semana agora este procedimento, Senhor Deus. Sê com cada um deles, ó Pai, renova as forças, dá esperança, Senhor Deus, também àqueles que estão próximos, cuidando, Senhor Deus. Abençoa, Pai, a vida do irmão Regis, Senhor Deus, do irmão Marco Ribas, Senhor Deus, e de tantos outros irmãos, Senhor Deus, que estão enfrentando procedimentos, Senhor Deus, invasivos nesta semana, Senhor Deus. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, dá resiliência, ó Pai, para enfrentarem este momento tão difícil em suas vidas. Assim como também abençoa as famílias, Senhor Deus, para que continuem firmes, crendo na resposta do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela diretoria desta igreja, que mesmo também cada um em sua casa, Senhor Deus, não tem medido esforços para dar continuidade ao trabalho, Senhor Deus, administrativo, ao trabalho que dá suporte, Senhor Deus, ao trabalho eclesiástico da Tua igreja, e que assim crescemos diante do Senhor, cada um fazendo a sua parte, Senhor Deus, e nos mostra, Senhor Deus, a cada dia, pelo talento que o Senhor nos deu e revelou a cada um de nós, que possamos nos apresentar, Senhor Deus, diante do Senhor nesse tempo, para sermos usados da melhor maneira possível, ó Pai, e não ficarmos ociosos, Senhor Deus, ou emprestando a boca para o inimigo, para proferir aquilo que não traz crescimento para o Teu reino, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor titular e da sua família. Abençoa a irmã Adriana nesta semana, ó Pai, Semana das Mães, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas mensagens que têm sido trazidas aqui à Tua igreja, Senhor Deus, e que mais uma vez o Teu Santo Espírito possa ungir o Teu Filho nesta manhã, para que Ele traga a mensagem do Teu coração, Senhor Deus, para os nossos corações, e que esta, achando guarida em nossas vidas, possa ser compartilhada hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus pelas nossas crianças. O culto, como você pode perceber hoje, com a participação das nossas crianças. Quando nós falamos em crianças, falamos de mãe. E quando nós falamos de mãe, falamos também com relação às crianças. Eu quero destacar neste culto a presença da família Neves, que está participando conosco hoje. Não é isso, irmã Rose? A nossa gratidão a Deus por todos os membros. Nossa irmã Vitória deve estar feliz com toda a sua família e nós também com a participação da família. Inclusive o Mateus, que está estudando música em São Paulo, que está conosco hoje. Mateus está aqui participando conosco. Deus abençoe você, Mateus, e toda a família, todos os irmãos que participam nesta manhã. A nossa gratidão a Deus. Eu quero apresentar aqui uma fotografia da minha família. Nós estamos em campanha de oração. Eu gostaria que a nossa irmã focasse aqui, porque nós estamos orando durante esta campanha. São 31 dias de oração. A Junta de Missões Nacionais, fazendo esta campanha por iniciativa e em parceria com o grande conferencista internacional, Sami Tippit, que está promovendo em muitos países o momento de oração pelas famílias. E a minha família tem orado todos os dias pelos pedidos. Aqui em nossa igreja, o pastor Alain tem sido responsável por esta campanha, juntamente com o MacFan e com o pastor Francisco. Eu quero desafiá-lo também a todos os dias você participar deste momento de oração. Nós recebemos um áudio, há uma meditação muito rápida, muito simples, e você pode reunir a sua família. Então, a minha família participando em oração, Deus abençoe a Adriana, nesse Dia das Mães, a Isabela, a Felipe, a minha mãe, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e todas as mamães, a nossa gratidão ao Senhor por suas vidas. Vamos estar, irmãos, nesta manhã, fazendo uma reflexão, uma mensagem sobre o que você pode fazer pelo seu filho. Há muitas respostas para esta pergunta, inúmeras respostas. Há muito que se fazer para com os nossos filhos. Há muitos conselhos, inúmeras maneiras daquilo que podemos fazer para os filhos. Mas eu quero biblicamente trazer alguns direcionamentos. Por quê? Porque na verdade nós temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Nós encontramos na palavra de Deus, em primeiro lugar, as diretrizes necessárias, divinas, com a sabedoria que vem do Senhor para nós. E naturalmente que nós temos a ciência, nós temos a condução pedagógica, psicológica, nós temos os vários meios para orientar os nossos filhos e devemos sim, de alguma maneira, ajustar esses conhecimentos, porque eles são importantes para nós. Mas eu gostaria nesta manhã de trazer esta palavra do Senhor, uma palavra muito direta, muito incisiva. Por quê? Porque nós entendemos que, de fato, não apenas as mães, mas os pais e toda a liderança familiar possa se engajar neste projeto de família, nesta condução dos filhos. Eu gostaria que nesta manhã nós pudéssemos pensar dentro da palavra do Senhor de uma maneira incisiva, de maneira contundente, porque de fato nós precisamos resgatar o papel da liderança familiar. É muito importante que pensemos sobre isto. E eu quero destacar aqui três pontos importantes a respeito desta pergunta: o que você pode fazer pelo teu filho? Em primeiro lugar, não permita o mal em tua casa. Em segundo lugar, tire a maldade de sua casa. E em terceiro lugar, interceda pelos teus filhos. Abra sua Bíblia, Deuteronômio no capítulo 7, o verso de número 26. Respondendo esta primeira questão, o que você pode fazer pelo teu filho? O primeiro ponto, a primeira resposta: não permita o mal em tua casa. Abra sua Bíblia, Deuteronômio no capítulo 7, verso de número 26, você pode acompanhar. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é a amaldiçoada. Deixa-me ler na versão de Almeida do século 21, tendo como editor geral o nosso querido pastor e professor Luiz Saião. Ele traz a seguinte tradução na Bíblia do século 21.
não colocarás uma abominação dentro da tua casa, para que não te tornes um anátema, semelhante a ela. Tu a rejeitarás e detestarás plenamente, pois é um anátema. Encontramos aqui estas referências a respeito de uma proibição ou de um cuidado para com aquilo que entra no lar. O texto nos fala: não meterás ou não colocarás uma abominação, ou a palavra anátema que aparece no texto significando exatamente aquilo que é abominável. A palavra que nós encontramos aqui neste texto, a palavra que nos remete àquilo que é maldito, aquilo que não é de Deus, aquilo que tem que ser freado e não podes entrar na casa. O texto então faz esta referência num contexto do capítulo 7, quando nós lemos o capítulo 7 do livro de Deuteronômio, nós percebemos inúmeras orientações do Senhor para com a nação que se estabelece, para com a família que estaria fazendo parte desta nação que se estabelece, para aquelas tribos, as clãs, todas aquelas pessoas que teriam envolvimento familiar. O capítulo 7 de Deuteronômio, como também o capítulo anterior, o capítulo 6, eles trazem estas informações, estas diretrizes familiares, a partir da obediência e a partir da desobediência. E naturalmente que o lar, a família, não estaria de fora dentro dessas diretrizes. Porque dentro daquele contexto que nós observamos, quando Deus prepara o povo para entrar na terra prometida, Deus já sabia que pelo menos aqueles 7 povos que habitavam a terra prometida, eles de alguma maneira iriam influenciar aquele povo que chega para fazer parte daquela terra. Nós temos a lista dessas nações, nós temos a lista desses povos que estariam fazendo parte, quando você lê essa história, a história de Moisés, a história de Josué, todos esses líderes que estariam entrando e conduzindo o povo, e Deus falando com eles: não se misturem com este povo. E entendemos esse texto quando nós observamos esta proibição, ou então essa não permissão de entrar determinadas coisas nos lares, e a exemplo daquele tempo, num contexto daquele momento, nós encontramos aqui as referências à idolatria, aos costumes diferentes, aos cultos e ritos considerados abomináveis para com o Senhor. O Senhor então traz um alerta: quando vocês entrarem na terra, vocês ficarão atentos e alertas com toda a influência lateral. Cuidem das fronteiras, cuidem daqueles que estarão próximo, cuidem daqueles que sofrerão direta influência dos povos que apresentavam as coisas mais bizarras, as coisas mais tristes. Quando nós olhamos toda aquela cultura do mundo antigo, nós ficamos impressionados com aquilo que se realizava, com aquilo que se praticava, do ponto de vista do culto, do ponto de vista da cultura e dos costumes que ali eram percebidos. O Senhor então, quando alerta as famílias, não permitindo que o mal entrasse e que fizesse estrago. Nós temos um exemplo muito interessante na Bíblia, que é o exemplo de Sansão. Deixa-me trazer este exemplo, por quê? Porque Sansão viveu dentro de um ambiente familiar, ele foi separado por Deus, a sua experiência com Deus seria uma experiência dentro do contexto dos juízes, uma liderança forte, uma liderança firme. O povo aguardava a sua liderança como juiz do Senhor. Mas não foi isto que aconteceu. Sansão foi se permitindo gradativamente, se afastando do Senhor, tendo relacionamentos que não eram permitidos pelo Senhor. A palavra era muito clara a respeito do comportamento social, comportamento espiritual, sobre a conduta daquele que seria nazireu, como foi Sansão. Nós encontramos o seu exemplo, um exemplo de alguém que começou a permitir que as influências externas pudessem tomar conta da sua vivência espiritual. Quando nós lemos a história deste homem, quando ele começa a crescer e se desenvolve, a Bíblia diz que ele era um homem muito bonito, um homem muito belo, e nós começamos a perceber uma certa vaidade que começa a tomar conta daquele coração, e ele começa a buscar relacionamentos que não estavam de acordo com aquilo que Deus tinha traçado para ele. Ele tem um primeiro relacionamento, ele tem um segundo relacionamento, ele tem um terceiro relacionamento,
Ele tem o seu relacionamento trágico com Dalila, e é esta mulher que vai minando as suas forças, e ele vai gradativamente permitindo que o mal entre no seu coração, e consequentemente todo o povo que está por trás de sua liderança sofreria as consequências deste envolvimento com as nações pagãs. Nós conhecemos o triste final deste homem, que depois do seu envolvimento, ele morre, mas a graça de Deus foi sobre a vida dele, ouvindo a sua oração, dizendo: morra eu, mas morra também os filisteus. Por isso, meu irmão, não permita que o mal chegue até a sua casa. Eu quero trazer um outro exemplo, que é o exemplo de Acã. Nós encontramos também este exemplo, esta consequência negativa, que foi o pecado de Acã. Josué, como líder do povo na conquista das terras, ele luta em Jericó e ele é altamente bem sucedido. Nós conhecemos esta história da tomada de Jericó. E o povo então ali guerreando e sendo vitorioso, e o moral daquele exército e aquelas pessoas ali envolvidas naquelas batalhas, as pessoas estão confiantes. Mas logo uma segunda batalha se apresenta, e não era uma batalha como a batalha de Jericó vivida anteriormente, mas naquela batalha houve algo diferente, houve algo que contaminou toda a nação, todo o povo. Nós encontramos aqui em Josué no capítulo 7, verso de número 21, quando no meio da batalha, no meio daquela guerra, Acã tomou os despojos, ele tomou uma capa da Babilônia e 200 ciclos de prata, e ele levou para a sua tenda, ele levou para a sua família. E qual foi a consequência? O povo todo foi derrotado, e Josué ficou impressionado. Mas como assim? Nós lutamos contra Jericó, fomos vitoriosos, o Senhor nos deu grande vitória, e agora numa batalha inferior, numa batalha que se exige menos do nosso exército, nós somos derrotados. O que aconteceu? E nós conhecemos a história, e Josué manda chamar todo mundo, e ele vai tirando a sorte cai sobre Acã, e Acã então apresenta, e ele confessa: olha, eu furtei. Eu peguei aquilo que não era permitido. E imediatamente, Josué toma uma atitude, e é uma atitude que nós conhecemos. Toda aquela família foi dizimada, toda aquela família sofreu as consequências daquele pecado. Ninguém sabia, ninguém percebeu, mas Deus percebeu. Nós não podemos esconder absolutamente nada do Senhor. Aquela batalha trouxe uma tristeza no coração daqueles líderes, porque permitiram o mal entrar dentro de casa. E Josué, de uma maneira muito contundente, ele faz cessar aquele mal. Josué toma conhecimento e vem sobre eles e mostra o pecado, e mostra o erro, e o pecado cessa, e o povo continua na sua trajetória. Deus mostrou e o mal foi tirado. Foi doloroso, houve exposição daquele jovem, daquele guerreiro, houve exposição daquela família, mas tudo aquilo estava comprometendo a nação, e Josué faz cessar o mal, porque ele sabia muito bem da influência daquelas nações para com o povo. E foi necessário ser duro, foi necessário a disciplina de Deus. Quando nós lemos toda essa história, nós percebemos este zelo, este cuidado de Deus para com o seu povo. Por isso, meu irmão, não traga ou não permita o mal para a tua casa, é uma palavra de alerta. Eu trouxe aqui dois exemplos, o exemplo de Sansão, o exemplo de Acã. Eu poderia trazer inúmeros outros exemplos. Exemplos negativos, exemplos permissivos com relação ao mal, de flertar com o mal, de se aproximar do mal, de brincar com aquilo que Deus abomina. Por isso o texto bíblico que nós estamos aqui, no capítulo 7 de Deuteronômio, no verso 26, não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Porque é maldição, e nós sabemos das consequências. Agora, quando nós trazemos para o mundo de hoje, meu irmão,
minha irmã, deixando aquele contexto lá das lutas, das batalhas travadas pelos israelitas na conquista da terra. Quando nós pensamos hoje, há muitos desafios diante de nós perdemos quase que um controle, há muitas famílias que perderam completamente o controle sobre os seus filhos. Nós percebemos que hoje em muitos lares, em muitas casas, o mundo entrou de uma tal maneira, e aí deixa-me falar aqui uma palavra que, fazendo uma leitura, o mundo não entrou nas igrejas, o mundo entrou primeiro na casa, porque a igreja é reflexo da casa. Há muitas pessoas que criticam a igreja do Senhor, mas elas se esquecem que elas também vêm de uma origem familiar, elas estão vindo de um contexto de família em que a igreja é o reflexo, é a extensão. Antes de sermos igreja, nós somos família. Antes de sermos templo, nós somos uma casa. E cada um então traz a sua cultura, traz os seus costumes. E é muito verdade, todos nós sabemos que quando nós chegamos na igreja, por exemplo, uma criança vem nos falar, vem nos trazer uma notícia, e geralmente a criança, quando fica aflita com alguma coisa que ela viu durante a semana, ela chega diante do adulto e fala assim: olha, meu pai fez isso, a minha mãe fez isso, e o pai fica todo envergonhado, a mãe fica toda envergonhada. É muito comum isso acontecer nas igrejas. Quem nunca contou uma história, quem nunca fez uma fofoquinha para alguém, quando criança, bem intencionado: ah, o meu pai falou isso lá na minha casa essa semana, olha, o meu irmão fez isso. Qual criança nunca entregou um adulto? Na pureza, sem a malícia, elas estão percebendo. E aí elas trazem para a igreja. A casa, em muitos lares, de fato, ela tem sido tomada pelo mundo, pela influência do mundo. Não vivemos hoje uma fronteira entre os países, muitos blocos que se permitem, mas nós estamos percebendo que esta abertura dentro de nossa casa tem permitido que o mal entre. Eu poderia aqui citar alguns princípios que deveriam ser observados, não permitindo o mal na casa: o princípio da autoridade dos pais, da liderança, do estabelecimento, da autoridade com moderação, da autoridade com amor, da autoridade com sabedoria. Poderíamos destacar e refletir com você sobre isto. Você tem implementado, você tem agido com esta autoridade que vem de Deus para com o seu filho? Você tem feito com que haja um bloqueio, uma barreira de impedimento do mal a partir da sua autoridade, porque Deus outorgou a você, Deus concedeu a você como pai e mãe a autoridade para poder disciplinar os seus filhos e para poder ter a sabedoria de peneirar e de filtrar aquilo que vem entrando como lixo em sua casa. Não seja tão ingênuo, meu irmão, minha irmã, achando que tudo aquilo que o seu filho está vendo, participando, ou que ele está se agradando, venha de fato trazer uma contribuição. Não seja. Eu estava atendendo uma amiga e ela estava falando a respeito da sua filha. A sua filha estava vendo alguns vídeos na internet, e era uma rede de pessoas que estavam vendo, de crianças, adolescentes, de 10, 11 anos. E a mãe aflita, e a filha não desgrudava do seu celular, não desgrudava daquilo que ela estava vendo, e a filha então começou a falar de suicídio, a filha começou a falar de se cortar, de se mutilar, a filha começou a entrar em depressão, ficando pelos cantos, e a mãe percebeu aquilo, se aproximou da filha e falou assim: minha filha, o que você está fazendo? O que você está vendo? E quando a mãe pegou aquele aparelho, percebeu que aquela filha estava se envolvendo com uma rede de pessoas que estavam incentivando o suicídio. E a mãe, apavorada, foi para a escola, e quando ela chegou lá na escola, cerca de 60 pais estavam também vivendo a mesma situação com outros filhos. Não permita o mal, não seja tão ingênuo, não confie tanto. Não creia tanto na bondade daquele que se considera inocente totalmente. Nós somos seres humanos e nós sabemos que a maldade pode entrar de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira muito sutil, em corações sensíveis, em corações puros. A maldade não escolhe coração para entrar, e ela vem sorrateiramente, gradativamente, como Sansão, que foi se permitindo e o mal entra. Por isso, meu irmão,
O texto bíblico aqui não nos fala, não permita. Eu poderia aqui, inclusive, falar ainda nesse ponto a respeito do princípio da disciplina também moderada, com amor na condução dos filhos, tendo autoridade sobre os seus filhos, de permitir ou não, de entrar ou não, de avaliar ou não, o espaço do quarto do seu filho é o espaço da sua casa. Você tem sim como gerenciar aquele espaço que está no quarto do seu filho. Você tem que ter acesso sim, com moderação, com respeito, com cuidado, com atitudes preventivas e com atitudes criteriosas de olhar, de cuidar, de manter uma vigilância a respeito daqueles que estão sob a sua égide, a sua orientação. É importante que você tenha e que você traga novamente para a sua casa este princípio da autoridade, da disciplina, não permitindo que o mal entre em sua casa. Poderia aqui citar tantas outras coisas, tantos perigos do mundo virtual, a exposição de fotografias, o abuso de menores, a pedofilia, a exploração, a publicação de imagens indevidas, a proliferação de imagens que circulam. Poderíamos citar aqui tantas outras coisas a respeito desses conteúdos diversos, atitudes inclusive criminosas, que podem estar entrando na casa, e por isso esta palavra, não permita. Você como mãe, você como pai, pelo amor que você tem à sua família. Eu sei que é sofredor, eu sei que traz angústia, eu sei que traz conflito, mas muitos pais estão perdidos e desorientados, e é preciso resgatar a palavra do Senhor, quando nos diz em Deuteronômio, no capítulo 7, verso 26, não permita o mal em tua casa. Mas há uma segunda coisa que eu quero destacar aqui, está em Isaías no capítulo 1, verso de número 16. Abra a sua Bíblia. Isaías no capítulo 1, verso de número 16, eu quero neste momento falando sobre o segundo ponto, que diz assim, tire a maldade da tua casa. Diz assim o texto bíblico, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus quer restaurar a nossa casa, Deus quer restaurar a nossa família, mas muitas vezes o processo é doloroso, angustiante. Todos nós sabemos disso, nós que somos pais, quanto choro, quanta tristeza, quanta ansiedade, quanta angústia. Nós perdemos o controle, as coisas saltam as nossas mãos. É angustiante, é triste. Quantas noites de choro, fico imaginando as mães, as noites mal dormidas, com tanta angústia, com tanta preocupação pelos filhos, os filhos que saem, que não voltam, os filhos que saem, que não têm horário para voltar, e tantas outras situações comportamentais que trazem preocupação, que trazem medo, com relação à violência, com relação à segurança, com relação ao envolvimento com determinadas situações, que são situações proibidas, criminosas, com comportamentos criminosos, com comportamentos pecaminosos, a preocupação no pai, como será o futuro desta criança, como será o futuro deste adolescente, há uma angústia. E é um tempo de nós estarmos resgatando isto, por isso que eu falei aqui no início da minha palavra, poderia trazer alguns conselhos da psicologia, poderia trazer alguns conselhos da pedagogia, poderia trazer alguns conselhos de autoajuda para poder trazer para você alguma coisa que você poderia fazer em casa, poderia trazer para você algumas brincadeiras, algumas coisas que você poderia falar com o seu filho ou fazer com o seu filho, eu poderia trazer aqui uma proposta de uma viagem para você fazer com a sua família. Mas não é o tempo em que nós estamos vivendo em casa com os nossos familiares, o tempo de nós refletirmos sobre o nosso papel como líderes da nossa casa. Neste momento em que estamos a refletir sobre tudo o que está acontecendo, e eu sei que os filhos estão temerosos, porque eles também estão temendo com relação ao futuro, e é o momento de você aproveitar este momento de fragilidade, este momento de ansiedade, demonstrar o amor de Deus, demonstrar a graça de Deus por essas pessoas, demonstrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que a nossa casa não está sozinha, porque Deus habita em nosso coração. Esse é o tempo de nós resgatarmos esta situação da dependência do Senhor. Nós temos muitas propostas para a sua família.
Nós temos muito o que fazer dentro de casa, desde um prato diferente, uma culinária, desde um jogo, uma brincadeira, desde qualquer outra coisa que você possa fazer, usando a sua criatividade, mas nós não podemos abrir mão da vontade do Senhor sobre a nossa casa. Deixa-me dizer uma coisa para você que eu tenho temido muito esses dias, tenho refletido sobre isso. Eu tenho lido um livro que ele está trazendo algumas reflexões, eu estou preparando um sermão sobre isso. O perigo da pandemia, um deles é esfriar, é provocar esfriamento espiritual, porque nós estamos no conforto da nossa casa. Nós não estamos mais com os nossos líderes, nós não estamos mais presencialmente participando da escola dominical, conversando com alguém, orando com alguém, não. Nós estamos em nossa casa e alguém tem que gerenciar esta casa, e é você pai, é você mãe. É por isso que nós temos que ter esta firmeza e precisamos ter esta contundência na direção dos nossos filhos, porque nós corremos o risco de perder o nosso fervor, de perder a nossa fé. Eu não sei quem está por trás desta pandemia, mas Satanás pode usar esta pandemia para poder esfriar a fé dos crentes em Jesus. E nós precisamos acordar para isto. Por isto, tire a maldade da sua casa, lavai-vos, purificai-vos. Pensemos naquilo que Deus quer fazer conosco, olhando também o contexto de Isaías no capítulo 1. A nação estava contaminada pela maldade, contaminada pela perversão, falta de juízo, injustiças para com os órfãos, para com as viúvas. As pessoas estavam completamente alheias aos problemas sociais. Elas estavam longe de Deus, e o Senhor fala com elas: eu não suporto mais o culto de vocês. Por isso, tirai a maldade. O mal tem um nome e nós sabemos qual é. O mal tem um objetivo e nós percebemos a sua intenção. O mal tem um resultado e nós sabemos de suas consequências. Mas o mal tem fim. A boa notícia é que o mal tem fim. A Bíblia diz em 1 João no capítulo 3, verso 8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deus tem e quer que nós resgatemos em nossa casa o fervor da espiritualidade de Deus, da espiritualidade cristã, do exercício espiritual de nossas vidas. O Senhor veio para destruir as obras do mal. O mal tem cura. Com a nossa firmeza, com a nossa resistência e com a nossa dependência de Deus, nós iremos vencer a cada dia. Em último lugar, irmãos, eu quero aqui nessa mensagem estar destacando com você o terceiro e último ponto: interceda pelo teu filho. Nós podemos fazer muitas coisas, podemos dar presentes, levá-los para viajar, levá-los para brincar no parque. Podemos assisti-los em alguma tarefa doméstica, alguma tarefa profissional. Podemos ajudá-los financeiramente. Temos uma série de situações que nós podemos acompanhar os nossos filhos e assim devemos fazer. Mas nós também não podemos abrir mão daquilo que esta mulher, esta mãe chamada Ana, uma das mães da Bíblia. A Bíblia ela possui inúmeros exemplos de maternidade, algumas desastrosas, algumas negativas e outras preciosas para nós, e Ana é um desses exemplos. A Bíblia diz que Ana não podia ter filho, ela era estéril. Eu falei sobre isso no domingo próximo passado pela manhã, citei este exemplo naquela construção que eu fiz a respeito da arca que foi levada quando Samuel reúne o povo em Mispá e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa história começa com uma mãe, a mãe de Samuel, não podia ter filhos, e era debochada, era humilhada, uma mulher piedosa mas sem filhos, uma mulher injustiçada pela sua rival, mas uma mulher que ofereceu aquilo que ela tinha de melhor e ela entregou a Deus, foi o seu filho. Diz a Bíblia que esta mulher orava incessantemente. Diz o texto bíblico aqui, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, nós encontramos aqui o verso 10 e 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares de tua serva, te não esqueceres, e se deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. É Samuel, este menino prometido,
Este menino que vem como bênção, como resultado de uma mãe que ora. Você pode não ter dinheiro para dar ao seu filho, você pode não ter condições de dar um bom futuro, um bom emprego, uma boa escola. Você pode achar que não tem condições de pagar uma faculdade, de levá-lo a um lugar bonito, uma cidade bacana. Talvez você não tenha condições de pagar uma passagem de trem, muito menos pagar um avião para o seu filho para viajar. Talvez você não tenha condição de dar a melhor roupa para o seu filho. Talvez você não tenha a mínima condição de fazer dele um grande ou dela um grande homem, uma grande mulher, pelos meios materiais. Mas tem uma coisa que você pode fazer, que é orar por ele. Não podemos nos limitar às coisas materiais. Diz a Bíblia que Ana orava incessantemente. Ela orava com uma intensidade tão profunda que Eli, o sacerdote daquele tempo, achou que ela estava embriagada. E ela orava, e ela mexia com seus lábios, e ela intercedia, e ela pedia: Senhor, dá-me um filho, eu quero um filho, e este filho será entregue ao Senhor, será dedicado ao Senhor. E esta mulher ora com todo o seu coração, com toda a sua força, ela intercede pelo seu filho. E quando Samuel nasce, passado o tempo, ela entrega o seu filho, ela vai até o templo, e ela então entrega aquele filho como resposta de oração. A principal coisa que nós podemos fazer para com os nossos filhos é orar. Não depende da nossa classe econômica, não depende do nosso credo, não depende de que igreja você frequenta, mas depende de você, se você quer pagar o preço por orar pelos seus filhos. Ana, esta mulher de oração, esta mulher que entrega ao Senhor, que pede, que se entrega totalmente a esta causa, pedindo ao Senhor. E nós sabemos que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, verso 16, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A oração de um justo, a oração de uma mãe, a oração de um pai vale muito em seus efeitos. Nós encontramos aqui, irmãos, esta presença do Senhor conosco. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade do Senhor. Nós não estamos sozinhos na condução dos nossos filhos. O Senhor prometeu estar conosco. Nós temos as nossas atribuições, nós sabemos o que fazer. O que você pode fazer pelo seu filho? Inúmeras respostas nós teríamos a dar, como por exemplo, amar, chorar com eles, disciplinar, cuidar, nutrir, educar, conduzir, ensinar, guiar, brincar, elogiar, aconselhar, treinar, sorrir e tantas outras coisas possíveis e úteis que nós poderíamos fazer com os nossos filhos ou pelos nossos filhos. Mas nesta manhã eu gostaria que você refletisse sobre isso. Que você pensasse a respeito de não permitir o mal em tua casa, de frear o mal em tua casa, que você refletisse sobre tirar o mal da sua casa, aquilo que está impedindo a sua comunhão, aquilo que está impedindo a sua família crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e também que você possa refletir sobre o poder da intercessão, demonstrando a nossa total dependência do Senhor para a condução dos nossos filhos. Não há causa perdida para o Senhor. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. E aqui um recado para os filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Que Deus possa abençoar a sua casa, como abençoar a minha casa, em oração, em intercessão, em cuidado. Que o Senhor nos dê sabedoria para impedir, para frear, para estarmos alertas quanto à presença do mal, ou qualquer outra coisa que venha
estragar, comprometer, ferir a nossa comunhão com o Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe a sua família, o seu casamento, que Deus abençoe você nesta manhã, em nome de Jesus. Você que está com a sua família hoje, nós vamos fazer um cântico, que é o cântico da família, o cântico de uma oração que Josué fez há um tempo atrás. Escolham quem vocês quiserem para adorar, se os deuses dos seus pais ou de onde vocês vieram, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você estiver com sua família, você vai poder cantar, se não, cante pensando naqueles que você ama. E eu quero dizer que eu amo minha família, amo vocês. É muito bom servir ao Senhor, servir a vocês em família. Amém? Vamos cantar. Estamos unidos, em família nós estamos unidos, para agradecer a Deus nosso Pai, que seu Filho enviou. Queremos segui-lo, em família nós queremos servi-lo, confiantes vamos perseverar, desejamos ao Pai servir-te. Hoje escolhei a quem servireis, os empecilhos deixai, louvor a Deus entoai, minha casa e eu serviremos ao Senhor, Senhor. Viveremos então no calor da união, até Jesus retornar e nossa fé contemplar, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Estamos unidos, em família nós estamos unidos, para agradecer a Deus nosso Pai, que seu Filho enviou. Estamos unidos, nossas vidas já possuem sentido, para sempre vamos compartilhar, desejamos ao Pai servir-te.
poderíamos ficar cantando aqui até meio-dia. O que você acha, Rose? Nós temos ainda mais 20 minutos, poderíamos cantar até... Quem sabe, pastor, já aproveitar a família Neves aqui hoje, emendar até o culto da noite, pastor. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, pela participação neste culto. Eu imagino que as pessoas em casa, de fato, devem estar felizes com a participação de todos vocês, com a sua participação. Quero agradecer a presença do diácono Tito. Vem cá, Tito, para a gente fazer a oração final. Pastor Jair, fica aqui perto de mim. Rose, por favor, fica aqui perto de mim, nesse momento de oração final. Agradecendo a equipe do Ministério com Surdos, as nossas irmãs que estão aqui hoje também trabalhando, toda a nossa equipe aqui na plataforma, aqui na parte do piso primeiro, e os irmãos que estão também lá na técnica trabalhando, a todos os irmãos, que Deus esteja abençoando, esteja retribuindo e Deus esteja de fato abençoando a sua vida. Mas nós precisamos ir embora, porque hoje é dia das mães, né, Rosi? O almoço em casa, não é? Você é filho, você é filha, lave a louça hoje. Não permita que a sua mãe vá na cozinha para lavar sequer um copo. Dê uma folga para sua mãe hoje. Eu vou pedir que as mamães possam me contar se alguém hoje permitiu que elas lavassem a louça. Não façam absolutamente nada. O dia de vocês, hoje, amanhã e todos os dias. A nossa gratidão a Deus por sua vida, mamãe querida. Vamos orar ao Senhor. Obrigado por este culto a Ti, Pai. O culto é Teu, a honra é Tua. E nós Te louvamos porque o Senhor coloca alegria e vontade e desejo de servir ao Senhor. Obrigado mais uma vez por esta igreja, obrigado pelas igrejas espalhadas em todo canto desta terra, obrigado por aqueles que talvez não tenham o seu nome numa igreja rolado como membro, mas que conosco cultua e faz desta igreja a sua igreja, porque é o corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa estar com esta igreja, com aqueles que estão conosco, nos acompanhando pela internet, nos 4 cantos do mundo, Senhor. Que a bênção do Senhor seja também sobre eles, com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.